Tarde a todos. Bem, pessoal, esse aqui é um bate-papo, um pouquinho do que nós, os químicos que trabalhamos na área, podemos fazer para vocês, de forma que que propicie que a gente tenha cada dia obras mais rápidas, mais perfeitas, com menos defeitos, com mais qualidade. A química tem ajudado muita gente nisso e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa química mais voltada para a impermeabilização. Eu preciso conceituar algumas coisas para ajudar a gente, então vou fazer 3 conceitos aqui básicos. O primeiro é os 2 grandes grupos da química. Nós temos o grupo dos produtos orgânicos e dos produtos inorgânicos. Orgânico, pessoal, é todo aquele formado pelo carbono. Aqui tem alguns exemplos, com o álcool etílico, a glicose, o carvão, todos os plásticos, basicamente. Então, o carbono e as suas combinações formam um grande grupo chamado orgânicos, e o outro grande grupo é formado pelos inorgânicos. Eu coloquei aqui uns exemplos, quase todos que a gente conhece bem: o ácido clorídrico, o ácido muriático, como muitos conhecem, o hidróxido de sódio, e o cloreto de sódio, que é um sal, a gente lembra lá do 2º grau, né? Ácido mais base dá um sal, então ácido clorídrico mais hidróxido de sódio dá cloreto de sódio mais água. E o 4º membro desse grupo são os óxidos. E eu coloquei aí um camarada bastante indesejável para a construção, que é o óxido férrico. Ele, em combinação com a água, dá o produto que a gente chama vulgarmente de ferrugem, e que é um grande problema e uma grande patologia nas obras. Bem, um outro conceito importante para a gente é um conceito chamado de polímeros. Polímeros são moléculas de alto peso molecular, e aqui eu mostro 2 moléculas de alto peso molecular. Só que ele tem uma coisinha a mais para ser polímero. Não adianta só ter alto peso molecular. É necessário também que ele seja formado por monômeros, que se repetem. O fato de repetir, essa repetição é o que faz o polímero. Por exemplo, esse polímero, que é o polietileno, ele é formado pelo monômero etileno, onde ele é o número de vezes que vai aparecer o etileno aqui nessa cadeia. O polímero pode ter monômeros diferentes. Se forem 2, nesse caso, a gente chama de copolímero. O exemplo aqui embaixo, a gente tem um polímero bem conhecido chamado EVA, que é o vinil acetato de etileno. Ele tem uma parte etileno, que é essa parte aqui, 2 carbono, e uma parte do vinil acetato. Várias moléculas de vinil acetato, várias moléculas de etileno. A forma com que elas se combinam vão dar as características específicas desse polímero. Tem muita gente vendendo copolímero como se fosse coisa do outro mundo ou novidade, mas não é novidade nenhuma, sempre foi assim. O acrílico estireno é um copolímero. Queria mostrar 2 coisas aqui, obviamente todo mundo preferia ter essa, né? São 2 estruturas que quimicamente são exatamente a mesma coisa: o diamante e o carbono, ou o grafite, vamos dizer assim. As 2 são formadas por moléculas de carbono. A diferença é a forma com que essas moléculas se ligam. As ligações do grafite são basicamente ligações laminar. Eu só tenho ligação basicamente em um plano. Isso funciona como se fosse uma resma de papel. A hora que você vai passando o grafite, essa resma, as folhas vão soltando no papel e isso permite com que você escreva. Isso não acontece no diamante porque ele está totalmente conectado. Então, tudo no diamante está travado. Então, ao contrário, o diamante é uma das coisas mais duras do mundo, o diamante é que risca as outras coisas. Isso vai servir para a gente falar de um outro conceito um pouco lá na frente. A gente pode classificar esses polímeros, uma classificação usual é pela forma. Então, eles podem ser lineares, pessoal, uma cadeia formada de monômeros ligados linearmente, como o exemplo aqui na letra A. Eles podem estar também ramificados. A gente viu ali no caso do EVA, ele é um copolímero ramificado. E eles podem estar cruzados, ou seja, conectados entre eles, as cadeias, ou em rede, completamente conectado, parecido ali com um diamante. Esses polímeros são um grande grupo que se chamam termoplásticos. E esses polímeros são um outro grande grupo formado pelos termorrígidos. Também há um pouco de confusão nesses 2 conceitos. Termoplástico é quando eu dou calor ou energia a esse polímero. Essas moléculas são aquecidas e se separam e se fundem. Se eu esfrio, ela volta a ser o meu polímero endurecido novamente. Isso é formado pelos polímeros de cadeias
lineares, seja linear normal, seja ramificado. Os termorrígidos, ao contrário, quando eu dou calor, eu não consigo fazer a separação entre as cadeias de polímero. Por quê? Porque elas estão ligadas quimicamente. A hora que eu separo é porque eu quebrei essa ligação. E esse meu polímero deixa de ser o mesmo produto, ele passa a ser outra coisa. Geralmente aqui eu tenho uma carbonização, eu quebro a cadeia, eu vou queimar esse polímero. Então esses são os polímeros termorrígidos. Os polímeros reciclados são aqueles que são termoplásticos. Os não recicláveis são os termorrígidos. Mais usual no nosso mercado é chamar os polímeros de elastômeros. Os elastômeros são polímeros termorrígidos com elasticidade. O fato de ter elasticidade, como uma borracha natural, por exemplo, não significa que você é termoplástico, tá, pessoal? Uma propriedade não tem nada a ver com a outra. Aliás, a maioria dos produtos elásticos com propriedades elásticas são termorrígidos. Então, os elastômeros são classificados como termorrígidos com elasticidade. Para impermeabilização, eu botei um quadrinho aqui que mostra algumas situações comuns de impermeabilização e a gente tem que desenhar o produto conforme a necessidade de cada uma dessas aplicações. Obviamente, todos eles têm que ser impermeáveis, certo? Já que a gente está falando de impermeabilização. Nós temos situações onde esse produto tem que ser impermeável a uma determinada pressão de coluna d'água. Típico aqui, uma caixa d'água ou mesmo um subsolo. Nesse caso, eu estou considerando que a impermeabilização está pelo lado de fora. A água vem aqui e bate na impermeabilização. Se essa impermeabilização for feita pelo lado de dentro da estrutura e a água vem de dentro para fora, eu já tenho uma necessidade de resistência a uma pressão d'água negativa. Essa pressão d'água vai tender a arrancar o meu produto do substrato. Então, ele tem que ser capaz de resistir a essa pressão. Ela pode ocorrer tanto nos subsolos como também no piso. São as situações que, em geral, a gente tem pressão negativa. Eu posso ter uma necessidade que esse meu produto seja impermeável ao vapor. Uma coisa é você ser impermeável à água líquida. Outra coisa é você não deixar o vapor de água passar. Quando você tem uma estrutura como essa, você tem uma tendência enorme que a água que esteja aqui passe para o lado de cá, se isso aqui está impermeabilizado, pela forma vapor. E aí acaba se condensando aqui. Aí, nesse caso, você precisa aqui ter uma impermeabilização que seja impermeável ao vapor d'água também. É uma outra necessidade. Lajes expostas ou impermeabilizações expostas têm uma necessidade extra de ser resistente ao intemperismo, à ação dos raios ultravioleta, à ação do tempo, da chuva, da checagem. Uma das coisas que danifica bastante os produtos é ele absorver a água e depois essa água, pelo efeito do calor, evaporar. Quando você passa de um estado líquido para um estado vapor, o volume aumenta muito e isso libera uma grande quantidade de energia. Outra situação é quando eu preciso que a minha impermeabilização seja elástica para acompanhar os movimentos da minha estrutura. É o caso típico das lajes. Quanto maior a laje, maior vai ser a elasticidade que eu vou necessitar. Outra propriedade, se a sua impermeabilização vai ficar exposta, ela tem que ter resistência ao tráfego. Existem alguns sistemas capazes de fazer isso, ou então ela vai ter que ser protegida. Essa resistência vai ter que ser dada por uma outra camada. E a última propriedade que eu levantei aqui é, no caso de jardins, você tem que ter uma resistência à raiz. Tudo isso, pessoal, a gente consegue nos produtos através da química, modificando propriedades, permitindo que os produtos atendam a essas necessidades. E por isso a gente tem uma gama muito grande de produtos para impermeabilização. Pensando na forma de falar um pouco das tecnologias, eu dividi em alguns blocos. Os aditivos. Quando eu adiciono alguma coisa ao concreto ou à minha argamassa. E esses aditivos eu dividi em 3 blocos. Os bloqueadores, os cristalizantes e os polímeros. Os cimentícios, que basicamente a gente tem os rígidos e os flexíveis. As membranas líquidas, e aí você tem uma série, os asfálticos, acrílicos, poliuretano, o MMA, o PU-MMA.
E as mantas, que também tem uma série de produtos ultimamente, as asfálticas, TBDM, PVC, o TPO, TPA, agora tem uma série infinita de TP alguma coisa. Em geral, quando eles põem esse TP, é porque eles não querem contar direito para a gente o que tem lá dentro. Falando um pouco em detalhe dos aditivos, os aditivos bloqueadores são, em geral, compostos complexos de silicato. Tem uma característica: durante a cura do concreto ou da argamassa, esse produto reage com a alcalinidade do canal que está sendo formado dentro da água, formando cristais. Esses cristais se formam, crescem e obturam os canais, reduzindo a capacidade da água penetrar. Esses são os aditivos mais antigos, tem alguns com mais de 100 anos, mas que ainda hoje estão no mercado e ainda hoje colaboram para manter a impermeabilidade das estruturas. Uma tecnologia nem tão recente, mas que recentemente ganhou espaço no Brasil, são os aditivos cristalizantes. Ele é uma mistura de sais e álcalis que promove a cristalização de sais insolúveis dentro dos poros. Eles têm uma grande diferença em relação aos aditivos bloqueadores, é que essa reação não para enquanto houver presença de água. Mesmo depois do concreto completamente curado, se a água estiver presente, o aditivo vai ser ativado e a reação vai continuar. Essa é uma grande diferença entre os bloqueadores, que só funcionam durante a fase de endurecimento do cimento. Também esses aditivos são capazes de vedar microfissuras que surgirem e pós-microfissuras, ou seja, aquelas que vão ocorrer depois da concretagem. Essa fotografia mostra a formação dos cristais e a vedação de uma microfissura. Os cristais têm essa forma mesmo, eles são brancos. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no uso dessa tecnologia. Se você tiver alguma demanda estética muito grande, pode ser que ela não seja a melhor tecnologia para você utilizar, porque vai ficar branco aqui. Pessoal, essa aqui é uma fotografia ampliada de um cristal. E aqui também eu tenho um filmezinho que vai mostrar como esse cristal cresce. Várias fotografias em vários momentos dessa cristalização ocorrendo, que a gente juntou e colocou num filme. Está vendo como é que vai crescer os cristais? Enquanto houver água presente, o aditivo vai reagindo e vai aumentando essa cristalização de forma a tamponar todo o poro por onde a água passaria. E esse efeito é durável no tempo. Pessoal, também temos os produtos cimentícios. E esses produtos podem usar essa tecnologia de cristalização. Esse é um produto típico. É uma argamassa cimentícia, que geralmente a gente aplica ou com uma trincha, uma brocha, ou com desempenadeira. Ele contém nele o composto que forma o aditivo. Então, quando a gente aplica na superfície do concreto, além da permeabilidade que esse meu produto cimentício vai te garantir, ele também propaga a cristalização para dentro do concreto, para dentro da sua estrutura do concreto. Então, aqui eu tenho um efeito duplo da camada protetora do impermeabilizante, propriamente dito. Além disso, se eu tiver pequenas microfissuras que deixem a água passar, eu também tenho o meu processo de cristalização na face próxima ao produto do concreto. Enquanto tiver presença de água, essa cristalização vai ocorrer. Então, aqui o concreto impermeável. Após o revestimento, além da impermeabilidade do revestimento, eu começo a impermeabilizar meus poros. O contato da água e essa propagação é acentuada. Lembre sempre que é um sistema rígido, não tem nada que flexibilize, então ele é para impermeabilização onde eu não necessito de flexibilidade nem de elasticidade, e que ele tem essa capacidade que é extremamente vantajosa de vedar pequenas microfissuras, mesmo após o produto ter sido aplicado. Um outro grande grupo é quando eu associo o cimento a polímeros. Ele pode ser flexível até elástico. Se eu uso polímeros acrílicos ou SBR, esses polímeros vão dar flexibilidade, impermeabilidade e aderência. Usualmente eles são flexíveis, tá, pessoal? Tem alguns que são elásticos, mas usualmente eles são flexíveis. E o silicone, pessoal, que vai me dar aderência, impermeabilidade, uma redução grande na absorção de água, mas o silicone também é um sistema rígido. Geralmente você não usa uma quantidade tão grande que torne o sistema flexível.
Todos esses três camaradinhas também são aditivos. Vocês lembram que eu coloquei lá os aditivos polímeros. Então, esses caras também funcionam como aditivos que eu posso adicionar, seja na argamassa, seja no concreto, para melhorar as propriedades listadas aqui. Aderência, flexibilidade e impermeabilidade, no caso dos polímeros acrílicos e SBR, geralmente são dispersões, né? E aderência, principalmente no caso do silicone e impermeabilidade. Pessoal, silicone aditivo no nosso mercado, geralmente a gente só vai encontrar na área de paving. Geralmente são aditivos para evitar a eflorescência e para dar estabilidade de cor aos meus blocos, ao meu paving. Isso aqui é um pouquinho de química, é como uma molécula de polímero envolve um grão de cimento, a parte polar da molécula de polímero ela é atraída pelos íons cálcios que estão na superfície da minha molécula de cimento e envolve esse grão. Isso aqui é química, já é um pouco difícil de ver, então eu trouxe duas fotos para a gente ver o efeito disso, duas fotos em microscópio. Aqui, pessoal, a gente vê o efeito de uma dispersão acrílica. Dá para ver o polímero entre as camadas de cristalização do cimento, essa parte branca aqui da estrutura. Aqui eu estou na ordem de microns e aqui é uma foto, uma visibilidade muito maior. Aqui eu estou na ordem de nanos. Então, aqui você vê o filme sendo formado entre as partículas de portlandite. Nesse caso aqui, o polímero é um polímero em pó, é só porque eu usei a foto. Geralmente, os polímeros em pó permitem ligações nanos melhores do que o polímero líquido. Tá? Por isso que quando a gente desenha um impermeabilizante base em pó, você consegue usar uma quantidade menor de polímero para ter o mesmo efeito. Contudo, a gente ainda não tem tudo que os polímeros líquidos podem dar na forma pó. Então, você tem alguns prós e alguns contras. Mas o efeito está aqui. É uma visualização bastante interessante de como a gente consegue melhorar a aderência, melhorar a impermeabilidade, que eu preencho os espaços, melhorar a flexibilidade desses produtos. Aqui são dois exemplos de polímero, acrílicos mais usuais, o escopolímero acrílico estireno, o monômero é o estireno, o monômero é o acrílico. Quanto mais estireno, mais rígido vai ser o meu produto e menos resistente ao ultravioleta. Aqui eu tenho o que a gente chama de acrílico puro, nesse caso eu tenho alta resistência aos raios ultravioleta. Quanto maior minha cadeia, mais macio vai ser o meu produto. Com menor temperatura, ele vai ficar mole. Seu TG é a temperatura de transição vítrea. É o ponto onde eu começo a amolecer o meu polímero. E aqui eu vejo, na hora que eu preciso fazer alguma coisa para piso, eu vou estar muito mais num polímero mais duro. Se eu estou numa laje, eu estou trabalhando com um polímero mais macio, que vai permitir mais elasticidade. Pessoal, existem algumas novas tecnologias nesse campo, que são copolímeros PU acrílico e PU silicone. Eu trouxe aqui um PU acrílico para vocês verem. É importante a gente perceber que, quando a gente fala PU acrílico, eu não misturei um polímero poliuretano com um polímero acrílico. É um novo polímero. Ele tem um monômero poliuretano e um monômero acrílico. Eu fiz uma copolimerização. É uma outra estrutura, é diferente da mistura dos polímeros. E dá propriedades também muito diferentes. Com esses polímeros, muitos deles a gente usa para fazer as mantas líquidas, a gente vai ver aqui. A gente tem, basicamente, eu separei aqui em 4 grandes grupos. As asfálticas, as acrílicas poliuretanas e os MMA, os PU-MMA. As asfálticas, você pode ter uma solução, uma dispersão, uma emulsão asfáltica simples, é flexível, tem baixa resistência ao UV, mas tem alta resistência à alcalinidade. É usada em impermeabilizações simples, rígidas, tá? Onde eu não tenho problema de movimentação. Eu posso adicionar polímeros a essa minha emulsão e aí eu ganho flexibilidade e elasticidade. A gente hoje tem vários produtos. O polímero pode ser desde um SBR até um poliuretano, e aí eu tenho um PU asfáltico com altas características. As acrílicas, pode ser um acrílico estireno, a gente mostrou, pode ser um acrílico puro, pode ser um acrílico, um copolímero acrílico poliuretano ou acrílico silicone. As acrílicos estirenos são dominantes no mercado.
As acrílicos puras geralmente têm excelente resistência UV, é uma grande vantagem quando eu estou falando de membrana líquida. Geralmente as acrílicos chilenas, essa resistência UV é dada pelo pigmento, pelo óxido de titânio, porque ela em si tem uma resistência relativa. As acrílicos poliuretano que estão começando no mercado e têm uma menor absorção de água, idem para silicones, além do copolímero acrílico silicone ter menor absorção de água, ele também traz uma facilidade de limpeza, a impermeabilização, que às vezes é desejada, principalmente se essa impermeabilização ficar exposta. Os poliuretanos, pessoal, aí você tem dois tipos de manta líquida aí, as aromáticas, geralmente são bicomponentes, têm alta elasticidade, podem ter resistência ao tráfego, mas em geral não tem resistência ao UV, ou tem baixa resistência ao UV. E os alifáticos, que têm alta resistência ao ultravioleta. Muitas vezes a gente pode fazer sistemas combinados, né? Tem uma base que vai te garantir a impermeabilização com poliuretanos aromáticos e um top coat que vai te garantir a resistência ao UV, quer dizer, uma pintura que eu vou passar por cima desse meu sistema de impermeabilização aromático, que vai me garantir a resistência tanto à abrasão, se eu tiver tráfego, como aos raios UV. Uma tecnologia mais recente são os MMA, o metilmetacrilato, que pode ser um metilmetacrilato ou pode ser um PU-metilmetacrilato, que é mais utilizado, que é o flexível, que é mais utilizado no caso de impermeabilização. Geralmente os MMA são rígidos ou flexíveis, e no caso de um PU MMA, ele é elástico. Grande vantagem desse sistema, ele é muito rápido, eu tenho um controle muito grande sobre o tempo de cura dele, eu estou falando de horas, horas depois que eu apliquei eu consigo trafegar sobre ele. Tem uma excelente resistência ao UV, esse polímero basicamente ele é pouco ou quase nada atacado pelos raios UV. Cuidado com os rígidos, se for para impermeabilização, o rígido só se for em alguns pisos de área fria, tá? Mas se você precisar de alguma flexibilidade ou principalmente de elasticidade, você vai ter que usar um PU MMA ou um MMA flexível. Temos o último grupo, que é o grupo de mantas, e aí a gente tem as asfálticas, o EPDM, que são bastante tradicional, PVC também, e ultimamente a gente tem os TPO, a gente vai falar um pouco de cada um. As mantas asfálticas são bastante tradicionais, estão aí há bastante tempo, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho delas, mas é de fácil aplicação, ou tem uma aplicação bem conhecida por todo mundo, eu diria que é mais isso. É aderida por termofusão e tem uma gama enorme de aplicações de variedade. As mantas GPDM são conhecidas pela excelente resistência ao intemperismo e ao envelhecimento, de uma forma geral. São mantas, geralmente, que a gente usa para dar garantia de 20 anos ou mais. São geralmente aderidas com adesivo especial para EPDM, que não é fácil de aderir. As grandes utilizações são lajes e lagos, e a maior característica que ela tem é a alta durabilidade. O PVC tem baixa resistência ao UV, em geral. O grande uso está em túneis e estruturas enterradas, reservatórios e telhados. Também é aderida por termofusão, geralmente com uma pistola de ar quente. Para mim aumentar a resistência do UV, eu tenho que fazer um tratamento superficial sobre esse produto. Ele, por natureza, ele não tem resistência ao UV. Tem muita gente vendendo um PU para laje que fica exposto, é porque ele tem um tratamento que é feito sobre essa superfície. Então, esse tratamento, em teoria pelo menos, permite garantir essa resistência, apesar das experiências no Brasil não terem sido muito boas. Os TPOs, ou as termoplasto-olefinas, que é o nome o que representa essa sigla, também são aderidas por termofusão, como o PVC, também com uma pistola de ar quente, em geral. Os maiores usos atuais são reservatórios e telhados. Tem uma excelente resistência ao UV. As poliolefinas são basicamente o etileno e o propileno, o polietileno e o polipropileno. Os dois têm excelente resistência ao UV e tem grande estabilidade de cor. E isso tem provocado um diferencial favorável para esse produto em relação ao PVC. Eu diria que tem tomado muito espaço do PVC nas aplicações em telhados. Vou falar um pouquinho mais da manta asfáltica.
essa manta é um pouco diferente das outras, é uma manta estruturada. O asfalto, ele nunca é sólido, né? Ele é um líquido de alta viscosidade, então ela tem algumas camadas, ela tem um acabamento de fundo, uma massa asfáltica dos dois lados de um estruturante e um acabamento de topo. A gente vai ver as características de cada um deles. Então, acabamento de topo, massa asfáltica, estruturante no meio e no fundo um acabamento de fundo. Pessoal, tem dois tipos basicamente de acabamento de fundo. Eu tenho um fino de polietileno muito fininho, né, que ele é autoblocante ou autoextinguível, porque quando eu ponho a chama para queimar, ele queima, mas se eu tiro a chama, ele tem que apagar sozinho, senão pega fogo no rolo todo. Né? Ou o fundo é formado por areia, que é a colagem com asfalto. A massa ou blenda asfáltica é composta basicamente por asfalto, um polímero, geralmente pode ser um APP, um polipropileno atático, ou aqui também, hoje em dia, a gente usa muito mais um TPO, um termoplástico olefina, ou um SBS. Varia aí entre 7% e no máximo 15%. 15% é muito, mas está mais próximo de 7%, teor de polímero. E as cargas minerais podem variar de 15% a 50%. Tudo isso depende do quanto eu quero de elasticidade, de flexibilidade, principalmente dessa manta. Os estruturantes, basicamente as propriedades que a gente vê nos sistemas, quem confere, né, lá nas fichas técnicas, quem confere essa propriedade é o estruturante, é ele que vai definir a elasticidade e a resistência, ou alongamento, né, e a resistência à tração da manta asfáltica. Nós temos basicamente 3 no mercado, não tecido de poliéster, que tem uma maior gramatura em geral, o véu de vidro, que é mais rígido e uma gramatura um pouco menor, e tem um menor alongamento, mas tem alta resistência à tração. Um filme de polietileno, que tem menor tração, mas tem grande alongamento, característica do polietileno. O acabamento, pessoal, que elas podem ser autoprotegidas, lembrou, o asfalto precisa ser protegido do raio UV, que pode ser um filme de alumínio ou pode ser um ardoseado. E os convencionais, pode ser areia ou polietileno. Em ambos os casos, a gente precisa proteger essa manta dos raios ultravioletos. Em geral, a gente faz um contrapiso, uma argamassa de contrapiso em cima desse produto. As mantas EPDM, como EPDM quer dizer etileno, propileno, dieno, metileno, é esse camaradinho aqui, pessoal. Se for falar como o pessoal fala hoje, é um terpolímero, porque eu tenho 3 tipos de monômeros aqui nele, né? O etileno, o propileno e o dieno-metileno, que é esse camaradinho aqui. Também podemos dizer que é um TPO, tá, pessoal? Isso aqui atende o que a gente chama de TPO, então também poderia ser uma termoplástico olefina. Geralmente eles são produzidos por calandragem, e após essa calandragem a gente faz uma vulcanização, ou seja, eu colo essa molécula uma na outra e não deixo ela soltar. Então ele vai ser um elastômero, ou seja, um termorrígido. Tem grande elasticidade e grande durabilidade. O PVC, pessoal, o PVC é um homopolímero, né? Então é formado pelo cloreto de vinila. Quando eu junto ele, eu tenho policloreto de vinila, que é o PVC. Também são produzidos pelo sistema de calandragem. Eles necessitam de plastificação externa. Geralmente eu não consigo ter um cara flexível 100% PVC, eu vou precisar de um agente. E é justamente esse agente que é a parte mais sensível do produto ao intemperismo. Por isso ele precisa de proteção se for ficar exposto. Também produzidas por calandragem. Geralmente são modificações das cadeias poliméricas do polietileno ou do polipropileno. Pode ser uma mistura até com EPDM. São utilizadas predominantemente em telhadas, coladas também entre si por termofusão, fixada mecanicamente ou colada ao substrato. Tem como característica uma excelente resistência ao intemperismo também, como o EPDM. A vantagem é que você pode produzir em diversas cores, permite você ter uma laje ou um telhado colorido. Bem, pessoal, era isso. Eu quero agradecer a todo mundo que
esteve presente. Obrigado a todos.